Glória a Deus. Mais um quadro Aprendendo com a Bíblia. Louvado seja Deus. Hoje, Deus vai falar com você. Deus está te levantando para reinar. É o tema da mensagem do quadro Aprendendo com a Bíblia. Deus está te levantando para reinar. Está aqui comigo minha mãe, seu Evandro, Pai do Senhor, salve do grupo. O grupo YouTube também, mamãe, seu Evandro. A paz do Senhor Jesus, a todo mundo, e todo mundo, em nome de Louvado seja Deus. Essa é a minha mamãezinha com o meu padrasto Servando, junto comigo, e vocês também que está nos ouvindo aqui pelo nosso canal do YouTube. Não esqueça de compartilhar, tá bom? De se inscrever, de acionar o sininho, e deixa o seu aqui, amém. Deixa o seu comentário, amém, pastor. Eu creio na mensagem, eu creio na palavra de Deus, tá bom? Compartilhe o nosso link, ajuda nós a chegar a 1.000 inscritos no nosso canal e quem sabe 1 milhão, né? Louvado seja Deus. 1 milhão que eu tô falando não é milho não, viu? 1 milhão mesmo de pessoas. Louvado seja Deus. Quadro Aprendendo com a Bíblia, esse quadro maravilhoso que Deus colocou no nosso coração. Todos os vídeos aí você pode encontrar no nosso canal do YouTube. São vários, hein? Mais de 500 vídeos já lançados ali no nosso canal. Bom, o tema sugerido para você, minha irmã, e para mim também é: Deus está te levantando para reinar. Você está precisando se levantar? Ouça essa mensagem do quadro Aprendendo com a Bíblia até o final, tá bom? Diz assim a palavra do nosso Deus no livro de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 14. Para não ficar na minha palavra, mas na Bíblia. Diz assim: porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Hoje nós vamos falar de obediência, tá bom? Louvado seja Deus. Hoje nós vamos falar de obediência. Ei, irmão, sem obediência é difícil, hein? Até aqui na terra, né? Quando a gente não obedece o Pai, quando a gente não obedece as leis, quando a gente não obedece o que tem que obedecer, a gente paga preço. Então tem que obedecer. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor Jesus mais uma vez esteja com todos vocês nesse dia chamado hoje. E hoje o Espírito Santo me traz uma palavra de alinhamento, que é essa palavra de hoje, uma palavra de correção, principalmente profecia para a tua vida, né? Aqui há uma troca. Aqui a gente vê que há uma troca acontecendo no mundo espiritual. O nosso Deus, nesse momento, ele está movendo estruturas. O nosso Deus está abrindo caminhos e nosso Deus está deslocando pessoas para que você, está ouvindo? Para que você, meu irmão, minha irmã, para que você chegue aonde ele determinou que você vai chegar. Você crê nisso? Diga seu amém aqui já no comentário de imediato. Diga eu creio, pastor. Tá bom? Há tronos sendo desocupados por causa de você. Há funções sendo distribuídas. Há lugares de honra que estão sendo, neste momento, esvaziados. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, o Senhor, ele está à procura de homens, à procura de mulheres, segundo o seu coração. E quando ele encontra alguém fiel, o nosso Deus, ele levanta essa pessoa para reinar. É você essa pessoa que Deus está procurando hoje? Diga assim: sim, pastor, sou eu. Louvado seja Deus. Você pode levantar a mão agora e dizer assim comigo, pastor Tarcísio. Diga assim, ó: eu recebo esta palavra em nome de Jesus. E deixa no seu comentário aqui também: eu recebo essa palavra. Bom, Saul, aqui ele foi escolhido, mas o Saul, a gente vê na Bíblia que o Saul não perseverou. Não podemos cometer o erro que Saul cometeu. Os erros existem para que nós venhamos aprender com eles a não cometê-los. Por isso que a Bíblia ela tem mais erros do que acertos. Se você for ver na Bíblia, tem tantos erros, mas tanto, que a gente se perde no meio dos que estão acertos. Você pode observar na Bíblia, não estou falando de mim. Mas tem erros de monte na Bíblia. Por quê? Para que você não venha cometê-los, né? Você olhar e falar: não, isso está errado, eu não vou fazer assim. Então vamos entender aqui o contexto. O Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Amém? O princípio, né? O primeiro. E a princípio, ele foi escolhido por quem? Foi pelo povo ou por Deus?
Foi escolhido pelo próprio Deus, o Saul. Ungido por Samuel, o profeta, né? O Saul era um homem bonito, diz a palavra de Deus, a Bíblia. A Bíblia diz que o Saul era forte, né? Era um cara alto, com aparência de liderança, de líder. Esse foi Deus que escolheu. Mas Deus, ele não olha como o homem olha. Deus não vê como o homem vê, né? Deus vê o quê? O exterior. Deus vê o coração. Saul, ele tinha um problema grave, viu? Um problema muito grave. Sabe qual que é? Não era feiura porque ele era bonito, eu acabei de falar. Não era baixinho, pequenininho, porque ele era alto. Então, Saul, ele tinha um problema grave. Você sabe qual era? Sabe. Eu e você também somos assim, eu também sou. Eu estou lutando para largar disso, né? Você sabe qual era o problema grave dele? Desobediência. Desobediência disfarçada de religiosidade. Disfarçada dessa forma. E a gente vê no capítulo 13 de 1 Samuel, nós vemos Saul impaciente, aqui no primeiro livro de capítulo 13, nós vemos o Saul impaciente, o Saul fazendo o que não lhe competia, o que não era para ele fazer. E o que ele estava fazendo? No capítulo 13, a gente vê que Saul estava oferecendo sacrifício para Deus, no lugar de Samuel, que era o profeta, tomando o lugar do profeta para fazer sacrifício. Ele até tentou se justificar, o rei Saul, né? O povo estava se espalhando, o Samuel estava demorando, aliás, demorou para chegar, e os filisteus a cada segundo, a cada minuto, se achegava mais, os filisteus. Mas a verdade, meu irmão, minha irmã que está ouvindo a palavra aqui do quadro Aprendendo com a Bíblia, a verdade é que Deus, ele quer o quê? Obediência. É isso que Deus quer. Deus, ele quer obediência acima de justificativas. Não queira você desobedecer para se justificar. Saul, ele tentou agradar a Deus com atitude precipitada. Ele agiu no impulso e não pela instrução. E por causa disso, por ele agir dessa forma, o Saul, ele perdeu o direito de permanecer no trono, porque desobedeceu a Deus. Deus já estava olhando para quem nesse momento? A Bíblia diz que Deus já estava de olho em Davi. Porque Deus vê tudo, meu irmão. Quando Deus vê que um já está ali dando errado, Deus já está preparando o outro lá na frente. Porque ele permanece, o nosso Deus, ele vai permanecer sempre nessa terra, comigo ou com você. Se eu não sirvo mais para o Espírito Santo operar em mim, Deus pega outro. Né? Talvez a pessoa fale assim, se eu não faço, ninguém faz. Não, meu irmão, se você não faz, Deus prepara outro. Deus levanta outro. Deus já estava olhando para Davi. Ninguém via Davi. Ninguém, mas Deus estava vendo. O versículo aqui é bem claro. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. É onde eu acabei de ler para vocês. Escute bem. Escute bem o que eu vou dizer para você, com temor no coração, mas também com a autoridade do Senhor Jesus, que ele me dá essa autoridade para pregar e para falar. Olha, escute, enquanto Saul ele estava desobedecendo, Deus já estava olhando para quem que eu acabei de falar? Para Davi. Enquanto alguém rejeita a vontade de Deus, o Senhor prepara outro, né, que irá obedecer. Irmãos, eu estou cansado de ver isso acontecer na minha vida de pastor. Pessoas que têm o chamado, Deus fala, vai pastor, consagra, vai pastor, unge, é esse que eu vou trabalhar nele. Aí vai tudo bem, vai correndo tudo bem, quando vai tudo bem, a pessoa começa a desobedecer. Começa a desobedecer, para mim já não dá mais, e sai, Deus já começa, a pessoa já começa a querer operar milagre, Deus não usa mais para milagre, não usa mais para palavra, aquela pregação fica fria, a pessoa começa a largar e tira a mão. Aí eu vou largar, isso aqui vai acabar. Mas Deus vem e põe outro no lugar. Deus sempre põe outro para fazer as coisas no lugar. Outro vem certo. Então Deus, ele preparou outro que irá obedecer o Saul. Deus vai preparar outro que vai te obedecer, que vai obedecer a Deus, tá bom? Deus vai, talvez você está achando que é só você, né? Não. Davi ainda
A Bíblia vai dizer que o Davi ainda estava lá no campo, trabalhando. Talvez você não está vendo ninguém, só tem você aí, e você vai levando a obra de qualquer jeito, dando desobediência, achando que Deus não está vendo, Deus está olhando, está vendo outro Davi lá no pasto, viu? Deus está vendo Davi lá desesperado, desprezado, Deus está vendo Davi esquecido, mas o Deus Todo-Poderoso, que eu estou falando para você, já havia localizado, lá do céu, ele já tinha localizado Davi. Talvez Deus está vendo uma pessoa já, né, para colocar no teu lugar. Fica esperto, levanta, volta para o primeiro amor, volta para a obediência. E você, Davi, que está no pasto, Deus vai te pegar. Deus não precisa de palácio para te escolher, viu, meu irmão? Deus não precisou de palácio para escolher o Davi como rei. Ele te acha onde ninguém mais te vê. Pode ficar tranquilo. Você que está ouvindo a mensagem, você não está me vendo, mas você está ouvindo que Deus está falando com você. Pode ficar calmo o teu coração, porque você já tem clamado a Deus, você tem buscado, ninguém te viu. Mas Deus já te viu. Deus já te achou. Há alguém aqui hoje, escutando essa mensagem, há alguém aqui que já foi achado por Deus no campo da solidão, no pasto da rejeição, no anonimato da vida. E Deus manda dizer para você, dentro desta palavra, eu te achei e te separarei. Eu estou te preparando você para reinar. Meu irmão, toma posse, diga amém, pastor. É comigo. O que faz um homem segundo o coração de Deus? Você sabe, não? Você que vai tantos anos na casa do Senhor, tem meditado. O que um homem ou uma mulher faz segundo o coração de Deus? O quê? Muitos acham, meu irmão, minha irmã, que Davi foi escolhido porque era perfeito. Davi não era perfeito. Davi também errou. E errou bastante, hein? Davi também errou. Ele não era perfeito. Mas a diferença é o quê? Que diferença é? A diferença é que Davi, ele era o quê? Davi, ele se quebrantava. Davi, ele reconhecia os seus erros. Ele não falava, foi você, foi fulano, foi ciclano. Ele mesmo falava assim, Senhor, eu pequei, eu errei. Isso agradava a Deus quando ele falava isso. E você quer agradar a Deus? Você tem que reconhecer que você é falho, que você é pecador, que você erra. Davi era rápido em pedir perdão. Ele não deixava para depois. Ele era rápido. Talvez você está aí tantos anos e não pediu perdão para Deus ainda. Davi, ele amava a presença de Deus mais do que o trono que Deus prometeu para ele. Davi não usava a unção que Deus deu para ele para benefício próprio. Ele não usava para benefício próprio. O homem segundo o coração de Deus, sabe quem é? É aquele que prefere ser corrigido por Deus do que ser aplaudido pelos homens. É melhor você, meu irmão, minha irmã, nós sermos corrigidos por Deus do que receber aplausos de plateia, de pessoas batendo palma para você, na desobediência. Né? O que vale? Você ser aplaudido por desobediência, por pessoas agradando gente, né? E não vai se corrigir com Deus. Eu prefiro ser corrigido por Deus do que ser aplaudido. Deus está procurando caráter. Deus está procurando humildade nessa terra. Deus está procurando sinceridade. Por isso que a Bíblia fala para nós que nós temos que ser humilde, né? Temos que ter amor ao próximo. Não perfeição, mas um coração alinhado com a vontade de Deus. Porque perfeito vai ser difícil, nós só naquele dia mesmo. E aqui a gente vê a mudança, né? Mudança no céu, ela anuncia para nós também uma mudança na terra. Olha o que diz o texto. O Senhor já ordenou que outro seja chefe sobre o seu povo. Está escrito aqui em Samuel. Note, Deus não apenas viu Davi. Deus já ordenou. Mesmo que o Saul ainda estivesse lá no trono sentado, que o Saul estava lá, ficou até o final, até o Davi se levantado. Mesmo que Saul estivesse ali, no trono, no mundo espiritual, a troca lá em cima com Deus já tinha acontecido. Saul estava no trono, mas lá com Deus já estava trocado. Deus já não se agradava mais de Saul.
Deixa eu profetizar para você aqui. Tem gente que ainda está ocupando o seu lugar. Mas lá no céu já foi decidido que é você quem vai entrar. Ainda não te chamaram, mas já foi decretado por Deus. Ainda não te reconheceram, mas o céu já te validou que você serve a Deus. Aleluia! Recebe essa verdade e diga: é, pastor, eu creio nessa mensagem. Saul aqui, meu irmão, na Bíblia, ele representa os que perdem por desobedecer. É isso que Saul representa. Você é Saul, Davi? Saul, ele representa os que perdem, né, por ser desobediente. E Davi, os que ganham por obedecer ao Senhor. É a diferença. Saul, ele perdeu por causa de uma desobediência estratégica. Não foi um erro. Não foi um erro, um errinho qualquer. Não foi isso. Foi um teste. E ele reprovou nesse teste, o Saul. Meu irmão que está pelo YouTube, Facebook, você que está pelo WhatsApp, você que está pelo Instagram. Quantas pessoas, né, meus irmãos, estão perdendo bênçãos porque não suportam esperar. E eu já preguei tanto sobre esperar, que vale mais a pena esperar, né, do que você antecipar. Espera, Deus vai chegar na hora certa. Por quê? Porque agem na frente de Deus, antecipadas na frente de Deus, porque não consegue ouvir uma ordem e cumprir o que Deus ordenou. Desobedecem. E obedecer, eu costumo dizer que a obediência gera milagre, mas eu vou mais além. Obedecer é a chave de um novo tempo para a sua vida. Davi soube esperar. Davi, ele soube esperar. E mesmo depois de ungido, né, o Davi sendo ungido, ele não tomou o trono à força. Ele foi ungido por Samuel, ele poderia já entrar lá e falar: não, agora eu sou o rei. Mas ele não fez isso. Ele não tomou o trono à força. Ele esperou o quê? Ele esperou o tempo certo. Ele esperou o mover certo. Ele esperou o sinal de Deus. Então, meu irmão, tem o tempo certo. Deus, ele tira um para colocar outro. Sabia disso? Deus, ele tira. Ah, é, pastor? Tira. Quando não tá dando mais, que Deus está mexendo com a obra dele, irmão, é coisa séria. Quando se parte para o lado espiritual, é uma coisa séria. Essa parte é forte e precisa ser dito com temor. Essa parte. Olha, Deus tira alguém do trono para colocar outro. É uma palavra muito forte, né? Para você que talvez não está liderando nada, não está reinando ainda, não é tão forte. Mas para quem se acha, né, que está na linha de frente como Saul, para ele uma palavra dessa é muito forte, né? Falar que Deus tira do trono e coloca outro. Isso não é inveja, sabia? Tem vai falar, é inveja. Não, não é inveja. Não é ambição pessoal. Isso aqui é a vontade soberana de Deus. Se alguém não quer fazer, Deus levanta outro. Eu já vi igrejas sendo fechadas porque não tem, a pessoa tem condição de fazer, dar continuidade e ela parar, desistir, entregar, mesmo sabendo que vai fechar. Ela prefere desistir, parar. Mas o que Deus faz? Deus levanta outro. Deus levanta outro e você fica chupando dedo. Se alguém se rebela, Deus levanta outro e levanta um fiel. Deus tirou Saul, colocou Davi. Tirou Vaste e colocou Esther. Tirou Judas Iscariote e colocou Matias. Tirou Eli, que era aquele sacerdote, né? Lá do tempo que os dois filhos deles, Ofni e Finés, roubavam. Deus tirou Eli e levantou dentro do próprio templo o profeta Samuel. Deus não fica refém da desobediência de ninguém. Deus não fica refém da desobediência de ninguém. Não adianta você ficar chorando, se lamentando, fazendo uma manhinha. Não adianta. Se é desobediente, Deus não fica refém das suas chantagens emocional, do teu choro, não fica, não. E Deus, ele está preparando você, meu irmão, minha irmã, para assumir algo que está sendo desocupado.
Essa palavra está falando com você que está aí de cantinho, está sendo humilhado, né? O outro está reinando de qualquer jeito. Calma o teu coração. Deus vai arrumar essa casa. Deus tira do anonimato para o governo. Sabia disso? Davi não era conhecido. Davi não era conhecido por ninguém. Nem o pai dele acreditava nele, você quer saber? Nem os irmãos dele valorizavam Davi. Mas lá no céu já havia, né? Já tinha no céu já havia ali dado, Deus já tinha dado uma ordem ali no céu. Deus está tirando você do anonimato, viu, meu irmão? Para o governo espiritual. Você vai sair dessa margem para o centro da vontade de Deus. Eu creio. Diga que eu creio, pastor. A profecia vai se cumprir na tua vida, porque a palavra de Deus, ela se cumpre. As promessas que você ouviu em lágrimas, lá atrás, lembra das promessas que você ouviu em lágrimas? Vai se cumprir. As palavras liberadas no secreto vai se cumprir. Os sonhos que pareciam impossíveis vai se cumprir em nome de Jesus. Deus manda dizer para você que está chegando o tempo do cumprimento na sua vida. Irmão, que é aprendendo com a Bíblia. Agora, meu querido irmão, minha querida irmã, eu te pergunto para você que está ouvindo essa mensagem. Vai ficar um pouquinho grande, mas é para a glória de Deus e para te ajudar. O áudio aqui, tá bom? Vai ficar um pouquinho grande. Eu quero perguntar para você que está aí, ligadão e ligadona. O que Deus te ordenou e você ainda não cumpriu? E essa é a pergunta que eu faço pelo Espírito Santo para você. O que Deus já ordenou para você e você ainda não cumpriu? Onde está o teu coração? Você está pronto ou você está pronta para assumir o lugar que o Senhor está preparando para você? Não perca essa oportunidade como Saul, né? Como Saul ali, ele perdeu. Não perca, não. Guarde o que Deus te confiou. Seja fiel no campo para ser exaltado no trono lá na frente. Amém? Levante as suas mãos espiritual onde você estiver, né? Se você puder levantar suas mãos físicas, levante. Coloca a outra mão no teu coração e uma para cima e diga assim com fé, né? Diga assim: Senhor, eu quero ser segundo o teu coração. Declare assim, ó, Senhor, com a mão no coração e a outra para cima. Senhor, eu quero ser segundo o teu coração. Prepara-me para reinar. Ensina-me a obedecer, mesmo no anonimato. Eu serei fiel, Senhor. Quando chegar o tempo, eu estarei, meu Deus, pronto. Eu recebo o trono, eu recebo o chamado e a missão que o Senhor tem para mim, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Você falou com Deus, hein? Agora é você. Agora você cumpre, né? Louvado seja Deus. Quem aqui crê nessa palavra que Deus está tirando você da obscuridade e te levantando como um instrumento dele nessa geração? Quem aqui acredita? Levanta sua mão espiritual novamente e diga assim: o trono que Deus preparou para mim, ninguém vai tomar. O trono que Deus preparou para mim, ninguém vai tomar. Amém? Deixa o seu comentário aqui, tá bom? Deixa o comentário escrito aqui. Amém, pastor? Eu creio nesta palavra. Vamos orar em nome de Jesus, para nós terminarmos aqui, tá? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado ao Espírito Santo. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra que nos alinha. Meu Pai, esta palavra maravilhosa, meu Pai, que nos prepara, meu Deus, e nos confirma. Pai, ajuda-nos a não sermos como Saul, impacientes, desobedientes, orgulhosos. Mas forma, meu Pai, em nós um coração, meu Deus, como o de Davi, Senhor. Um coração quebrantado, um coração, meu Pai, obediente, cheio de temor a Ti, Espírito Santo. Meu Deus, leva o teu povo, meu Pai, ao lugar de honra. Leva o teu povo, meu Pai, a propósito e realização, meu Pai. Cumpre, meu Deus, tuas promessas, meu Deus, e faz brilhar a luz, meu Pai, da tua escolha sobre cada um que ouviu esta mensagem. Eu creio, meu Pai, na vitória do teu povo, para a glória do teu santo nome. Amém, Jesus, e amém. Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã, do quadro aí. Também Deus deu do quadro Aprendendo com a Bíblia. E você que está nos ouvindo, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Fique na paz do Senhor Jesus.